Como é a espiritualidade filosófica? É aquela do DCE, né, da faculdade, é aquela assim, maculelê. Olha, essa tese, essa tese da espiritualidade filosófica é do Pierre Hadot, né? Eu não sei se você fraga ele Não tô ligado, não. Cara, interessantíssima a obra dele. Ele é um francês da mesma época do Foucault, dava aula também lá no Collège de France, mas especialista em filosofia antiga e cristianismo. E aí mas não, assim, não era um cristão ortodoxo, né? Tá. E aí, assim, a gente tem muitas coisas dele em língua portuguesa, traduzidas ou pela Loyola ou pela Realizações. E ele fala que a filosofia não era esse projeto filosófico que a gente tem moderno, racionalista, cartesiano, essa coisa de ideias, de argumentos. Era uma proposta de forma de vida, era uma espiritualidade. No Platão isso é muito forte. Sabedoria. Exato, sabedoria. Exato. Então, assim, isso é muito forte no Platão, ele fala de conversão, ele tinha disciplinas espirituais, tinham coisas que eles faziam para disciplinar os corpos e a racionalidade, que não tinham valor cognitivo. Por exemplo, estudar geometria nos círculos platônicos era para você se acostumar com as formas perfeitas, mas não tinha valor matemático igual tem hoje em dia. Não era pragmático, era espiritual. E então, assim, isso está o tempo todo. Então, é muito mais próximo da sabedoria hebraica, bíblica, do que propriamente dito essa coisa cognitiva, etc., que vai entrar no cristianismo, na modernidade, e depois não sai mais, né? Aí popularizando aquelas coisas que a teologia mata, e que a oração, e que tem que ficar de joelho, e o tempo de sermão lendo livro, e o tempo orando, são coisas distintas, assim. Não faz nenhum sentido para os antigos, e é uma distinção muito moderna, né? Eu tô lendo um livro, cara, que dentro disso aí, um livro sobre matemática, de um matemático top, o cara foi presidente da Associação Americana de Matemática, professor de Yale, e ele tem um livro que chama Mathematics for the Human Flourishing, né, Matemática para o Florescimento Humano. Sim. Cara, eu tô chocado com o livro, troquei um Twitter com ele hoje Francis Su, ele é um japonês, acho que ele é um japonês, Francis Su, mas ele é americano, né, mora no radical nos Estados Unidos. Cara, e o livro dele, cara, eu nunca pensei em chorar num livro de matemática. Eu me peguei chorando várias vezes no livro dele. Para começar, você lendo um livro de matemática já é algo estranho, né? Chorando lendo um livro de matemática, eu chorava muito na matemática. Mas não por sofrimento. Exatamente. Não, cara, bicho, o livro é um livro sobre virtudes, cara. Legal. E aí ele trabalha como que a contemplação matemática... Cara, por isso, aí eu comecei a fazer, faz muito sentido. Aí eu falei, cara, faz muito sentido. Por que a gente tem tantos grandes matemáticos que eram teólogos, né? Sim. E aí eu falei, faz muito sentido, porque quando eu fui lendo a obra, eu falei, cara, como que o mundo ocidental detonou com a matemática? Cara, eu fiquei com raiva. Eu tive um dos momentos de choro que eu tive no livro, foi de raiva da maneira como eu aprendi matemática na escola. Por que eu estou estudando isso? Porque eu estou começando a dar aula de matemática para o João, em temas mais específicos. E aí, cara, quando eu peguei esse livro, eu falei assim, mano, é isso. É isso aqui. Que ele vai falar como que a matemática tem. Ele chama a matemática como uma ciência dos padrões, né? E aí ele vai falar, cara, a matemática trabalha sentido, trabalha curiosidade, trabalha beleza, trabalha esperança, porque o matemático ele está empreendendo ali uma pesquisa, está percebendo determinados padrões, mas ele não conseguiu sistematizar e tal, aí ele tem uma expectativa de encontrar uma resposta. E aí ele vai falando como que tem elementos de virtude, imaginação, né, as virtudes intelectuais, né? Então ele vai trabalhando isso na obra. E aí eu falei assim, cara, como é que isso aqui tem beleza, né, cara? Tem a beleza agostiniana no negócio, entendeu? Sim. Tem um lance de beleza agostiniana, mas não é a beleza pela beleza em si mesmada, sabe? É porque tem um elemento de transcendência mesmo. E como que Deus colocou determinadas previsibilidades matemáticas, determinadas formas, determinados padrões na realidade, que estão aí porque isso faz parte do jogo de compreensão de quem Deus é. Não é que a matemática vai te dar essa revelação, mas elas fazem sentido a partir da revelação. Né? Elas fazem sentido a partir da revelação. Você olha para essas coisas a partir da revelação, e ela faz o ser humano florescer. Cara, o livro é legal, Pedro, porque o livro tem alguns capítulos que são cartas que ele troca com um presidiário, que estuda matemática na cadeia, e o cara tá estudando matemática analítica, assim, pesadaça, porque o cara não tinha nada a fazer na cadeia, começou a pegar os livros de matemática
estudar, e ele manda carta pro cara da cadeia e fala assim, velho, minha vida na cadeia hoje é outra vida, porque eu comecei a perceber essa beleza matemática. O cara não tá estudando matemática de forma pragmática, funcionalista, sabe assim? Não, tipo, tinha uma parada de transcendência na experiência matemática do presidiário. Aí ele bota trechos de carta com o cara no livro e tal. Que massa. Massa pra caramba, a matemática ela passou por um duplo processo, eu acho, de secularização, né? Assim, no começo, na sua origem pitagórica, era absolutamente religiosa, assim, mística, né? O orfismo. Tinha cânticos aos números. Então, assim, aí depois, com o cristianismo medieval, assim, acho que há uma tensão, focamento, exato, mas depois da modernidade, com os cientistas cristãos, a teologia natural, isso Blaise Pascal, Floresta, tal. Mas depois da modernidade seculariza, vira um negócio assim, cientificista, e contemporaneamente são as forças pós-estruturalistas dentro da matemática, falando que matemática é construção colonial. A etnomatemática. Etnomatemática e tal. Então, assim, como que essa genealogia da coisa faz muito sentido e como que a gente foi perder nisso, né? Como que a gente tem possibilidade de apresentar uma alternativa de espiritualidade. Uma filosofia que eu não sei, Pedro, assim, eu tô totalmente aqui elucubrando, mas assim, é muito louco, cara, quando eu penso, por exemplo, na minha trajetória teológica, e como eu caminhei na teologia, e como que a teologia me levou à filosofia, não porque eu queria ter um controle racional da teologia, não porque eu queria encaixar a teologia dentro de uma matriz proposicional. Cara, isso inclusive, eu confesso pra você que eu tive uma aula de filosofia, de ética e lógica, uma vez no seminário, na época eu era lá no metodismo. Eu me lembro que eu achei aquele negócio esquisito, cara. Sabe, eu achei esquisito aquela coisa de olhar para a teologia sob uma perspectiva, sabe, assim, de silogismos. Sim. E aí eu achei esquisito aquilo, mas ao mesmo tempo, cara, o meu contato com a filosofia avançou muito na faculdade, na pedagogia, né? Eu comecei a ter mais contato com a filosofia, de forma intencional, assim, nem era muito para os professores, não. Eu tinha biblioteca, pegava um livro lá e ia ler, né? História, introdução da filosofia, essas coisas, para a gente começar a familiarizar. Cara, mas é muito interessante como que eu acabei, toda vez que eu esbarrava num filósofo existencialista, esbarrava num, aquele troço me puxava, assim, sabe? Aquele troço me puxava, assim. Foi o que me levou, inclusive, ao Martin Buber, né? E aí eu me lembro, assim, que nesse caso, cara, Martin Buber e Joshua Heschel, por exemplo, eu tinha momentos de quase arrebatamento dentro desses caras, assim, porque era muito maneiro pra mim, cara, aquele negócio do outro, do encontro e tal, né? A parada tá entre o eu e o tu ali, o tu eterno. Então, assim, eu acho que tem um caminho da filosofia que ela presta um excelente serviço para a espiritualidade cristã. Tem, entendeu? Tipo assim, tem um negócio aí que eu acho que Agostinho é muito importante nesse sentido também. Fornecer subsídio para isso, né? Ô Igor, deixa eu fazer uma coisa assim biográfica, você está vendo as suas elucubrações, eu sempre olho para a sua trajetória intelectual e os seus interesses, assim, bem alternativos, tipo matemática, né, esse que você acabou de citar, eu sempre acho muito próximo dos filósofos judaicos que eu li, assim, judeus, né, desculpa, os filósofos judeus. Me fala quem? Cara, o Gerson Scholem, as cartas e a biografia que o Walter Benjamin escreveu sobre o Gerson Scholem, era tipo isso aí, o cara andando lá em Berlim, assim, entrava no matemática, eles falavam que eles estavam montando a biblioteca da universidade deles, e assim, uns negócios absolutamente aleatórios, uns negócios maravilhosos. Eu falo assim, isso é o Igor Miguel, cara, eu acho a cara do intelectual judeu Igor Miguel, assim. Intelectual judeu? Não é, né, mas assim, eu tô falando... O libanês. Exato. Fenício. Fenício. Mas eu acho muito legal. E Pedro, é uma liberdade, uma intencionalidade que a gente perdeu, né? Perdeu.